Oi! Hoje a gente vai mergulhar num debate que, querendo ou não, está muito presente no nosso dia a dia. É uma discussão que mexe com tudo, da política global até a nossa rotina de trabalho. Estamos falando daquela tensão clássica entre duas ideias gigantes, capitalismo e socialismo. Então, bora entender melhor essa história. Olha só que interessante esta citação de uma análise do Diário do Nordeste. Ela resume o problema de um jeito perfeito, né? Não é só sobre teoria econômica, coisa de livro, é sobre como na prática, no trabalho, as pessoas olham para a mesmíssima situação e enxergam coisas completamente diferentes. E é aí que nascem os atritos, os mal-entendidos todos. E o que trouxe essa discussão de volta com tudo recentemente? Um vídeo que viralizou e mostrava um empreendedor numa discussão bem, mas bem acalorada mesmo, com ex-funcionários. Esse episódio acabou escancarando uma coisa: a distância, às vezes o abismo, que existe entre a visão de quem comanda e a de quem está ali, no dia a dia, executando as tarefas. E é exatamente isso que a gente vê aqui. De um lado, a chamada lógica empresarial. O foco é em resultado, em fazer a empresa sobreviver, ser viável. Do outro, a voz dos colaboradores. E aí entra a frustração, emoção, a busca por reconhecimento, por justiça. O interessante é que essa tensão que a gente vê numa empresa é tipo um microcosmo. É uma versão em miniatura de uma batalha de ideias muito maior e bem mais antiga. Então, para a gente entender essa batalha de ideias, vamos começar por uma dessas grandes filosofias. Aquela que coloca o indivíduo como protagonista, sabe? No centro de tudo. É a base de um dos sistemas que a gente vai explorar agora. E esse sistema é o capitalismo. Segundo a fonte que estamos usando, do Brasil Escola, a definição é bem direta. É um sistema que gira em torno do lucro. A base dele é a defesa da propriedade privada, da livre iniciativa, do comércio livre e do individualismo. A ideia central é que a riqueza é resultado do mérito pessoal. E essa ideia do indivíduo como o grande motor que move o mundo, ela é muito forte em algumas correntes de pensamento. Um exemplo famoso é o livro A Revolta de Atlas, da Ayn Rand. A história ali basicamente mostra os pensadores, os inovadores, as pessoas criativas, como se fossem gigantes que carregam o mundo nas costas. Literalmente como o titã Atlas da mitologia. Então, o resumo da ópera dessa filosofia é responsabilidade individual. Cada pessoa é responsável por si, por suas ações. E o objetivo máximo da vida é buscar a própria liberdade e felicidade. E ao fazer isso, cada um estaria, no fim das contas, empurrando a sociedade inteira para frente. Ok, agora vamos virar a chave completamente. Vamos olhar para o outro lado da moeda, para a filosofia que diz o exato oposto. O que importa não é o indivíduo, mas sim o grupo, o coletivo. E aí entra o socialismo. Ele nasce basicamente como uma resposta, uma crítica ao capitalismo. O foco aqui muda totalmente. A palavra-chave é igualdade. É defender o interesse de todo mundo junto. A proposta é a seguinte: se a propriedade privada é vista como a raiz da desigualdade, então a solução seria se opor a ela e colocar os meios de produção, fábricas, terras, tudo, sob controle coletivo. O grande nome por trás dessa teoria, claro, é Karl Marx. Para entender de onde vêm essas ideias, a gente tem que voltar para a Revolução Industrial. Marx viu de perto as condições de trabalho da época e aquilo foi a matéria-prima para toda a sua obra. Aí, em 1844, ele se posiciona como comunista, começa a estudar economia a fundo, em 48 lança o famoso Manifesto Comunista e tudo isso culmina na sua obra-prima, O Capital. Mas Marx não achava que essa mudança ia acontecer do nada, num passe de mágica. Ele imaginou um processo, uma espécie de caminho. Tudo começaria com os trabalhadores, o proletariado, se dando conta da sua situação e se rebelando. Depois, eles tomariam o poder, o Estado e os meios de produção. A partir daí, o próprio Estado trabalharia para acabar com as divisões de classe, passo a passo. Até que, no fim, se chegaria ao comunismo, que seria uma sociedade sem classes e sem propriedade privada. Esse era o objetivo final. Certo, então a gente viu as duas filosofias. Agora vamos colocar as duas lado a lado. Vamos ver, ponto por ponto, onde elas batem de frente. Essa tabela, baseada no material do Brasil Escola, é ótima porque deixa tudo preto no branco. Olha só, propriedade privada. No capitalismo, é defendida. No socialismo, combatida. Meios de produção. De um lado, pertencem a capitalistas. Do outro, são controlados pela coletividade. Economia. Livre comércio de um lado, economia planejada pelo Estado do outro. E o foco social é o que a gente já falou. Individualismo versus coletivismo. Fica claro que não são só diferenças pequenas, né? São visões de mundo opostas na sua essência. Tudo bem, a teoria é essa. Mas e na prática?
Como é que essa batalha de gigantes aparece na nossa vida? Vamos voltar para o começo de tudo, o ambiente de trabalho. É ali que essas duas visões de mundo se encontram e, muitas vezes, entram em rota de colisão. E aquela análise do Diário do Nordeste dá umas dicas práticas para tentar diminuir esse atrito. Para as empresas, o caminho seria mais transparência, preparar os líderes para ter conversas difíceis e manter a comunicação aberta. Para os profissionais, a dica é assumir a responsabilidade pela própria carreira, deixar as expectativas claras e buscar sempre o alinhamento. Ou seja, a ideia é que não adianta só um lado se mexer. Os dois precisam trabalhar juntos para a coisa funcionar. E com isso, a gente fecha o raciocínio. O ponto principal é esse. Capitalismo e socialismo não são só teorias distantes. São, na verdade, as lentes que usamos todo dia, às vezes sem nem perceber. São elas que definem como enxergamos nosso papel no trabalho, nossos direitos, nossas responsabilidades, o que é justo, o que é certo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Será que essas duas forças, a do indivíduo e a do coletivo, estão condenadas a viver em conflito para sempre? Ou será que o grande desafio da nossa sociedade hoje é justamente encontrar um equilíbrio, aprender a navegar nessa tensão e achar um caminho que funcione de alguma forma para todo mundo? É uma reflexão que com certeza não termina aqui.